Agradecemos o nosso querido amigo Nates França, coordenador desses estudos, e que possamos, assim, dar continuidade. Bom, eu estava aqui olhando, até assustei, 29/3/2021. Já tem um bom tempo que vocês estão aí, tendo paciência comigo, né? E nós estamos falando sobre as enfermidades e as desarmonias do espírito, ou espirituais, porque esse aprendizado que estamos fazendo, estamos sendo bastante minuciosos, detalhistas nas informações, porque uma vez que todo esse acervo, essas informações, agasalhar de verdade em nossos corações, em nossas mentes, com certeza vai fazer uma grande diferença. As nossas atitudes, as nossas posturas, em especial, orai e vigiai dos nossos pensamentos, para que amanhã, em nova reencarnação, os nossos filtros do nosso corpo perispiritual, dos nossos corpos sutis, tenham oportunidade de fazer essa limpeza, de fazer essa desmaterialização de energias pesadas, para que o sofrimento espiritual, e em especial da carne, possa ser menor em relação a hoje. Então, nós vamos dar continuidade, que estamos falando muito de aura, porque é na aura que mora a saúde, é na aura que apresenta a doença. Então, nós falamos da classificação das auras, compreendemos que em cada corpo existe um halo luminoso, que chamamos de aura, e a aura ela é sensível à totalidade do nosso ambiente, tanto interno quanto externo. Os fatores mentais, os fatores físicos, espirituais, interagem constantemente para atuar sobre a aura. Então, se analisarmos todas as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa postura mental, ela está diretamente ligada ao nosso processo físico de saúde, mental, psicológico, espiritual. Os traços de personalidade ou a condição da saúde, interesses pessoais, as questões sociais, os estados emocionais e as circunstâncias do momento podem exercer um efeito drástico e imediato sobre a aura. Mesmo eventos distantes, globais ou cósmicos podem alterar a nossa aura. Nós paramos aqui a semana passada para a gente poder analisar essas palavras, que é um texto tão curto, mas ao mesmo tempo de uma informação tão vasta, porque nós vivemos a todo instante em meio às informações, a acontecimentos, eventos, em meio a mudanças do cosmos, fatos que estão acontecendo não somente dentro de nós, mas também no nosso externo, e que com certeza atinge diretamente a nossa integridade íntima, espiritual, atinge a nossa mente, que é onde mora o nosso processo vital de equilíbrio. E nós ficamos aí, para que ler a aura? Por que ter essa curiosidade de ler a aura? Isso é um fato normal? E qual é o interesse disso? Então, como estamos falando de saúde, de doença, de enfermidades, é necessário que nos conscientizemos a respeito do processo da leitura da aura. O primeiro ponto é que ela envolve uma situação muito ética. E ela não deve ser considerada um poder. É o primeiro ponto. Segundo, é uma oportunidade de uma segunda visão que temos
Porque quem faz a leitura de uma aura não são os olhos carnais, e sim o nervo óptico do espírito. Ou seja, nós temos um cérebro material e temos um cérebro espiritual. Tudo que diz respeito à nossa visão do mundo espiritual está diretamente ligado ao cérebro espiritual. E uma pessoa que tem a capacidade de ver a aura da outra, ela tem, primeiramente, ela tem que ter um respeito muito grande, porque lhe é dado a perceber ou fazer um diagnóstico da situação emocional que o irmão vivencia. Então, quando é colocado que não deve ser considerado um poder, precisamos levar isso a um ponto muito importante. Não devemos brincar, devemos elevar a nossa moralidade, saber e entender que estamos vendo porque existe uma necessidade que foi dado àquele a quem tem essa capacidade de auxiliar e nunca de derrubar. Então, a mediunidade, ela é uma dádiva de Deus para com cada um de nós. As nossas mediunidades são muitas, mas ela particulariza a cada indivíduo na sua necessidade de melhorar. Então, eu costumo falar que a pedra no sapato de cada um dói onde merecemos, porque somente através da dor é que somos capazes de adentrar um olhar diferenciado. Então, essa visão desse halo luminoso não deve ser instrumento para dominar, e sim para servir ao próximo. E aí tem uma pergunta: por que e para que ler a aura? Primeiro ponto, para ajudar ao próximo nas suas deficiências e fraquezas. Então, quando nós temos pessoas responsáveis dentro de um templo religioso, independente se seja espírito ou não, e que tem no coração agasalhado a caridade para com Cristo, e que sabe que todas essas percepções, que no momento utiliza-se para ter uma visão mais ampla, olhando o outro além, né, das suas necessidades físicas, ali mora uma grande responsabilidade de auxílio. Então, ajudar o próximo nas suas deficiências e nas suas fraquezas. A leitura da aura não é para descobrir intimidades que estão ocultas. Cabe a quem as ocultas torná-la pública usando o seu livre-arbítrio. Então, é aquele lance de você e o médico. O médico percebe as suas doenças, ele as expõe, ou deixa lacunas para que você possa completar, e você, de acordo com o seu livre-arbítrio, é que você vai confessar se isso está acontecendo ou não. E por que essa troca de informações? Com um único objetivo: tratamento, cura, libertação, engrandecimento e, acima de tudo, a consciência que essa sabedoria, esse entendimento, auxiliado aos estudos da filosofia, auxiliados dessa moral espírita ou da cartilha de amor, que é o Evangelho, é que vai nos possibilitar, então, adentrar ao caminho da cura, da conscientização, ou deixar, então, levar por caminhos tortos, por caminhos de trilhas de uma forma negativa. Então, é necessário um processo ou um comportamento de neutralidade. Ser neutro, não expor, não fazer alarde, não fazer comentário.
Porque uma vez que a pessoa tem essa capacidade, tem essa visão, ou tem essa mediunidade, aí lhe cabe uma responsabilidade muito grande. E ai daquele que faz disso um poder para coagir, para impor, para denegrir, para humilhar o irmão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a postura que temos quando percebemos alguma mazela no outro, porque as nossas também estão expostas. Então, a gente costuma brincar, né? Cuidado com as pedras que você joga, porque o telhado do outro é de vidro, mas o nosso é mais ainda. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a leitura da aura, ela está muito dentro dessa conscientização, para que a gente consiga auxiliar aquele que está passando por aquele problema. No campo de atuação dentro da psicologia, vai servir para alertar aqueles coléricos, os ansiosos, os nervosos, sobre uma conduta errada e até inconsciente. Para diagnosticar doença, ver bloqueios energéticos, parasitismo, perceber as larvas astrais, mecanismo de doenças penetrando pelo astral e chegando até o etérico e penetrando no corpo físico. A psicologia explica isso, mas aquele que cuida da doença é aquele que é preparado. O médico, né? É muito interessante a gente ver isso, a gente às vezes brinca, mas o médico, quando ele vem com essa postura ou com essa vontade, com esse saber, né? Eu vou até ler um pedacinho aqui de um livro que eu estava lendo, fala assim, ó. O médico em particular recebe antes mesmo da reencarnação uma sobrecarga de energia específica em seus neurônios, habilitando-o a bem exercer a medicina. Aliás, não são apenas os médicos que recebem esse prêmio neuronial. Muitos músicos, além sobreativada a memória musical, atletas, artistas, todos aqueles que têm essa sensibilidade aguçada, ele vem com esse processo neuronal atuante, porque é lhe dada a oportunidade de auxiliar. Então, pessoas que são médicos, músicos, grandes artistas, que atuam com sensibilidade, e essa sensibilidade atua ao próximo, e nós estamos falando aqui do médico, ele vem já preparado para isso. E a área que ele atua é a área que ele mais derrubou lá no passado. Então, essa compreensão nos permite entender que muitos diagnósticos, né, que aquele médico consegue fazer um bloqueio, consegue ajudar a auxiliar, nada mais, nada menos que ele está cumprindo ali a cartilha do Cristo. É o evangelho sendo colocado em prática. Então, é preciso salientar que o corpo etérico é uma cópia fiel do corpo físico. Para um coração físico, possui um coração etérico. Nos outros corpos está a cópia. Esta cópia não é colocada em termos de cópia como entendemos. Existe, na realidade, um aglomerado energético ligados aos corpos aos órgãos etéricos. Esses aglomerados são embriões dos órgãos etéricos e físicos. Quando o corpo físico deixa de existir, o corpo astral recria automaticamente um corpo análogo, idêntico, por uma questão de necessidade. Essa reação é uma cadeia e feita imediatamente após a morte. Então, o que ele está querendo nos falar aqui? Que nós temos que entender o corpo físico na sua essência e o corpo espiritual. Então, da mesma forma que nós temos células trabalhadas, aglomeradas, construídas no material, nós também temos essas mesmas células construídas no espiritual. E esse aglomerado energético, né, onde está ligado a todos os corpos sutis, onde utiliza de todos esses filtros, é que possibilita, então, a saúde
ou então perceber a doença. E quando nós desencarnamos e que perdemos o corpo físico, e em parte perdemos um pouco da energia etérica, né, que ela vai se diluindo com a necessidade, com a condição, com a evolução de cada espírito, mas fica em nós ainda esses aglomerados energéticos, que é o corpo da apresentação no mundo espiritual, que é o perispírito. Então, não são os olhos físicos que percebem a aura, mas o nervo óptico. E as glândulas responsáveis são a pineal e a pituitária, que eu até coloquei aqui, né? Para a gente relembrar aquele estudo, quando nós iniciamos falando de Sérgio Luiz, de tantos outros pesquisadores, e nós sabemos que até hoje ainda, essa glândula pineal, que também é chamada a sede da alma, ela é estudada, estão sendo feitos experimentos para compreender essa grande glândula, e nós sabemos que ela é de uma grande importância dentro da mediunidade. Então, esse campo de atuação, segundo a psicologia, a parapsicologia, a compreensão de quem somos, dentro de um tratamento mais psicológico, mais psiquiátrico, no entendimento das nossas mazelas, das nossas doenças, mental, espiritual, emocional, ela só vai ser compreendida a partir do momento em que tivermos ligado pela boa vontade de querer transformar, pela boa vontade de querer aprender e, acima de tudo, pela boa vontade de querer ajuda para desvendar todos os mistérios que muitas vezes nós escondemos dentro de nós. Então, esse campo de atuação ele é de grande importância. E uma das curiosidades que eu encontrei, um homem superior, observa a aura dele, e o homem inferior. Tem uma diferença muito grande aí. A aura do homem superior tem a parte de cima ampliada, demonstrando o uso das potencialidades nobres e evolutivas do ser. Já a aura do homem vulgar, ele tem uma dilatação maior na parte inferior, uso do cérebro abdominal e não do cérebro superior, onde reside o corpo mental, demonstrando utilizar os chakras inferiores, agir mais por impulsão, por instinto, caracterizando mais o lado animal que temos, né? Que ele fala assim, característica de bichos, porque é onde atua mais o instinto, do que por reflexão, que é o cérebro que nós vamos estudar um pouco lá à frente, que é o nosso cérebro reptiliano. Isso aqui é só uma curiosidade para a gente poder, quem tem a capacidade de ter uma visão da aura, é provável que perceba essa dilatação desse halo luminoso na parte superior e um afunilamento nessa mesma parte do homem inferior. Para concluir sobre a aura, nós vamos falar o seguinte: a aura da saúde pode alterar-se de décadas antes do sinal da doença tornarem-se evidentes no corpo físico. Porém, é na aura que a doença tem início e é onde ela tem que ser curada primeiramente. Nos processos de assédio espiritual, a aura e os chakras, em especial o plexo solar, são os alvos. Então, nos é colocado aqui alguns órgãos, alguns chakras, aura, em que começa os resíduos mental que possa nos trazer doenças futuras. E muitas vezes elas ficam acumuladas por um bom tempo até ela chegar no último filtro, que é o corpo etérico, para depois vir para o corpo físico. Da mesma forma que agem nos chakras, as terapias energéticas também agem nas auras, restaurando, limpando, fortalecendo e protegendo. Então, a água fluídica, os passes, uma boa leitura, meditação, o reiki, né, que está sendo muito usado hoje, todas essas terapias que são utilizadas atualmente,
ela é de grande valia, porque ela ajuda a energizar aqueles campos onde estão uma baixa energética. Então, todas as doenças têm início basicamente na parte mais densa do corpo etérico, na aura da saúde. Por que a gente fala desse corpo etérico na área da saúde? Como temos 7 corpos, e nós sabemos que os 3 últimos corpos são chamados de tríade divina, a partir do 4º corpo, de cima para baixo, a gente vai percebendo que esses corpos, esses filtros, eles vão tendo uma densidade maior, uma matéria mais pesada. E são esses filtros que vão agasalhando todas as doenças, todas as sujeiras, podemos assim também falar, e que ela vai descendo até chegar no último filtro, que é o filtro do duplo etérico, que é o corpo duplo etérico, a aura duplo etérica, que segura, uma vez que não consegue fazer toda essa limpeza, toda essa terapia energética, então ela desce para o corpo denso, que é o corpo físico. Podemos controlar a saúde básica do nosso corpo se cuidarmos dessa esfera energética. A gente pensa assim, nossa, mas é tão fácil. Não é tão fácil não, viu, minha gente? Não existe coisa que mais prejudique e que às vezes é difícil a gente domar, é a questão da mágoa, da chateação, né? Da desesperança, da ingratidão. Esses sentimentos que a gente trabalha dia a dia, e por mais que a gente queira tirar isso de letra, eu estou estudando, eu estou compreendendo, e quanto mais se estuda e mais se compreende, mais a gente sente a dificuldade, porque quando a gente é ignorante, a gente nem percebe. Mas uma vez que clareia a nossa mente e reporta-se, né, essa dor dentro de nós, a gente sabe compreender e sabe até como fazer a limpeza. O difícil é ter essa vassoura na mão, é ter esse pano, é ter esse rodo e ter esse sabão que faz essa limpeza. Porque a força de vontade, a clareza de pensamento, a condição do espírito, do próprio processo evolutivo, leva em conta todas as nossas mazelas. Então a dificuldade é muito grande. Para manter a saúde, os órgãos do corpo têm de harmonizar com todo o organismo, bem como os padrões ondulatórios do universo. Então, essa harmonização corpo, mente, filtros, corpos sutis, halo divino, halo luminoso, que é a aura, ela tem que estar em contato direto, absoluto, em sintonia, que nós chamamos de harmonização. O Criador e a criatura, o ser humano e o universo, o macro e o micro. Quando a energia exterior ou desestabilizadora entra em contato com o nosso campo energético, há uma possibilidade de ocorrer 4 coisas. Então, nós vamos ver. Primeiro, reação saudável. O que é essa reação saudável? Se a influência perturbadora vem de fora, ela vem do externo, e se o seu corpo, né, ou os determinados órgãos estão suficientemente fortes, estão harmônicos, vai refletir de volta essa vibração hostil, ou ela vai fazer uma assimilação da sua própria energia e neutralizar esse impacto energético. Essa é uma reação saudável. Por isso que Jesus chama a atenção, orai e vigiai. Então, você recebe esse impacto energético. Naquele primeiro momento, né, leva-se um tranco, mas você tem órgãos, você tem uma capacidade, você está com a mente mais apurada, você consegue, então, fazer essa assimilação, fazendo com que essa vibração hostil retome. Igual parede de bola, bate e volta. Ou então, assimila-se a própria energia que temos, que nesse momento está em saúde, e neutraliza aquela energia pesada. É o primeiro ponto. Segundo, limpeza.
A vibração desestabilizadora, seja de origem física ou de origem emocional, ela perturba o fluxo energético do corpo, mesmo que temporariamente, pelo menos em uma parte específica do corpo ou em algum órgão, corre a doença. Essa doença é uma atividade purificadora dos processos autônomos de equilíbrio e, com frequência, são doenças que causam uma descarga ou que provoquem uma febre. Aí nós temos a gripe, né? Fica com febre, dores de cabeça. São essas sensações mais suaves, mas que de uma certa forma mexe com o nosso emocional, porque a dor atinge o corpo físico. É um processo em que recebemos, mas que estamos batalhando para fazer essa limpeza. O terceiro, distúrbio crônico, quando a vibração é estranha ou insatisfatória, rompe ou bloqueia a corrente energética por períodos mais longos de tempo, indicando que há frequências internas ressonantes que não permite o equilíbrio automático. Isso leva às doenças crônicas, muitas vezes sem sintomas evidentes. Ou seja, essa energia pesada vem até nós, nós estamos quase que numa mesma sintonia, porque depende muito do emocional daquele momento que recebemos. Acontece que ali essa corrente energética, né, ela vai romper esse bloqueio que deveríamos ter, rompe, adentra, agasalha e entra em ressonância. Então, ali vai ter o quê? Um equilíbrio dessa energia com a nossa energia. Então, essa doença ela pode iniciar nesse momento. E ela pode tornar crônica de acordo com a nossa conduta mental. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E que não é fácil. O quarto processo é chamado de degeneração. Quando o processo acima continua, que já é a consequência do terceiro, que é o distúrbio crônico, e não há saída nem descarga. E as emoções e as crenças continuam conservando sua frequência, estão lembrados? Sintonia, frequência, né? Vibrações. Outras partes do corpo também passam a ser afetadas. O resultado é uma doença degenerativa, que desarmoniza cada vez mais parte do corpo, chegando às vezes a desenvolver rapidamente um câncer, uma AIDS, outras doenças que vêm fazer toda uma manipulação do nosso campo energético, nos trazendo doenças tristes, de muita dor, de muita desesperança e de muito desequilíbrio. Então, achei muito interessante colocar isso aqui para a gente perceber como que nós agasalhamos as doenças. É através desses processos. Alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, está na hora, viu, minha gente? Qual a relação entre aura e consciência? A percepção consciente constitui a essência da nossa existência como fonte permanente de energia. Então, a nossa percepção consciente, ela constitui a essência da nossa existência. Ela é a fonte permanente de energia. A consciência individual é energia cósmica, especialmente projetada para assegurar tanto a nossa individualidade como a nossa imortalidade. Nós somos imortais. O corpo morre, o espírito não. Então, essa consciência individual, ela é da energia cósmica. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse trato refinado com essa energia cósmica. A nossa existência como entidade consciente é sustentada por um sistema de energia que compreende a aura e seu núcleo. Olha só, a nossa existência como entidade consciente é sustentada por um sistema de energia que está entre a aura e o núcleo. É a nossa saúde. É bastante frequente considerar-se esse núcleo
como a eterna centelha da divindade, que nos liga às nossas origens espirituais e dê sentido à permanência à nossa existência consciente. É a centelha divina, é o espírito, né? É o corpo como um todo, é o nosso ser maior. Como o espírito adquire a consciência? Isso aqui vai dar uma. Eu vou dar uma apertadinha, tá, gente? Na nossa mente, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Vamos prestar atenção e se tiver alguma dúvida, está na hora da gente tirar. Porque quando a gente vai estudando, a gente vai ampliando a nossa mente e a nossa compreensão, ela tende a crescer, ela tende a absorver melhor as informações. Então, como que o espírito adquire consciência? Primeiro ponto, o espírito adquire conhecimentos novos através de experiências, através de vivências, convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, tanto no polissistema espiritual como no material. Ou seja, é formado pelos nossos processos de reencarnação, pela conduta que temos, pela caminhada que estamos a fazer, pelo procedimento mental que executamos as nossas tarefas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Para a doutrina, o espírito é um ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência, inovação, descoberta, invenção, criação, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação aos outros espíritos e a consciência de seu papel na estruturação inteligente do universo. Vão entender isso, né? A doutrina que estamos estudando é a doutrina espírita. Nós temos conhecimento que o espírito é um ser inteligente do universo e que pelo exercício da inteligência que possuímos, nós construímos a consciência de uma individualidade. E essa consciência em relação aos outros espíritos, eu e o outro, e a consciência do papel na estrutura do Criador, a inteligência do universo. Ou seja, é a compreensão da ligação do Criador à criatura, e que nós somos parte desse universo, desse hábito de Deus. Aí lá em cima nós falamos tanto no polissistema espiritual, como no polissistema material. Eu vi essas palavras e falei, tem alguma coisa aqui, e eu fui pesquisar. E eu encontrei esse sociólogo israelense, Itamar Eben-Zohar. Ele é professor universitário, ele tem 82 anos, um grande estudioso, tem muitos livros. E ele advém também de informações de outros grandes filósofos e sociólogos. E ele fala de uma sistema, de um polissistema, a chamada teoria do polissistema. E eu fui estudar e procurar saber o que era. Um polissistema é mais do que uma ferramenta teórica voltada para a análise da cultura e da literatura. É uma maneira de compreender o mundo a partir de conexões, impactos e interferências. Numa perspectiva nova e original, propõe um tipo de teoria que denomina de funcionalismo dinâmico, em que o sistema semiótico é estruturado e sistematizado dentro de uma estrutura aberta, heterogênea, denominada de polissistema, vários sistemas, né? Ou seja, um sistema múltiplo, um sistema de vários sistemas com interseções. Vamos entender isso dentro da doutrina espírita? O espírito inicia-se o processo da existência corporal no polissistema material. Como é que é isso, Fátima? Processo aberto, de uma trajetória pessoal do encarnado, que segue o exercício do seu livre-arbítrio. Estão lembrados do livre-arbítrio? Eu faço aquilo que eu acho que eu devo fazer da minha vida, mas em compensação, tudo que eu estou a construir, eu sou responsável por isso e pago o preço das consequências da minha atitude. Portanto, não há o que se falar em destino, em caminho previamente traçados. Eu vou dar uma pausa, gente, para a gente relembrar. Nós estamos passando por um processo de estudos.
Ontem, há muitos anos atrás, na verdade, dentro da história, como historiadora que sou, falava-se que o homem era predestinado. Isso estava lá naquela briga religiosa do cristianismo e a entrada dos evangélicos. O homem é predestinado, ele já nasce com tudo traçado. Nós, por um bom tempo, acreditamos nisso. Depois, refazemos as nossas informações a partir desse ponto, acreditando no processo das reencarnações, dos karmas, do destino, da missão, das provações, né? De tudo que nós vivenciamos. Tudo que eu faço, eu tenho que receber de volta. Agora, compreende que, além disso, né? Além disso, nós vamos perceber que esse destino não é da forma que compreendíamos. Que esses caminhos previamente traçados, nem sempre de imediato eu consigo refazê-lo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos permite caminhar e retroceder, no sentido amplo da palavra, ou seja, voltar a alguns pontos ou alguns quartos que eu deixei escuro e sujo, mas naquele momento em que eu estou preparada para isso. Então, eu costumo falar que Deus, na sua misericórdia, Ele é um grande homeopata. Ele nos dá o remédio em conta-gota. Então, não há de se falar em destino em caminho previamente traçado. O espírito encarnado fundamenta-se em seu existente. O que é isso? A bagagem de conhecimento, as experiências adquiridas ao longo de toda a sua história, seja encarnado, seja desencarnado. Ele passa a exercitar a sua capacidade de compreensão, passa a constatar e desenvolver as suas potencialidades, passa a construir seu momento presente e seu momento futuro. Olha a grandeza dessa informação, desse polissistema, ou uma visão diferenciada, mais ampla, de uma compreensão maior. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros, desencontros, permanecendo no seu plano geral ou desviando em função algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio. Isso que é o grande significado. Então, nós não nascemos predestinados como imaginávamos. Nós nascemos em uma preparação, em um script que do outro lado nós projetamos e que muitas vezes aqui não conseguimos fazer 10% do que pedimos a ser feito. Porque a nossa capacidade de entendimento, as nossas potencialidades, das quais lá estavam enaltecidas pela compreensão de espírito que somos, quando aqui chegamos por esse apagão mental, onde a nossa mente não se usa mais de 100%, mas sim somente de 10% a 13%, essas potencialidades de ontem, na minha visão, de uma preparação, elas muitas vezes se esvaem. Então, o meu presente e o meu momento futuro, ele pode sim dar voltas, buscar caminhos de trilhas, sem buscar a grande caminhada, o caminho da verdade. Vai enfrentando contradições, dificuldades, obstáculos, facilidades, administrando encontros, desencontros, permanecendo no seu plano geral ou desviando de função de algumas variáveis do processo, mas sempre de acordo à vontade. Estou repetindo, para a gente lembrar que a nossa vontade é a nossa arma. A força da vontade é que faz as coisas acontecerem. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo o seu equilíbrio, ou então o desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta situações, de acordo com enfrenta a vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Por menos que faça, ou por mais que se desequilibre, o espírito sempre alcança progressos em um ou outro aspecto do seu ser. Nem tudo está perdido, né? Então, a gente vai caminhando. Isso são estudos que estão sendo feitos da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Aí nós vamos seguir, quando eu encontro lá em André Luiz, através de Chico Xavier,
essas informações que hoje, outrora, tivemos oportunidade de ampliar o conhecimento mediante os estudos que nos é dado nesse momento. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material, a nossa evolução, mas a intensidade como que ela é vivida. A quantidade de experiências, o aproveitamento que é feito delas é fundamental para o crescimento do espírito. Não importando se as experiências estão sendo vivenciadas no polissistema material ou espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito estudo, muita compreensão, passo a passo. É de ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio que ele desencarnou. A doutrina espírita trabalha atualmente com a hipótese de que o processo reencarnatório envolve os conceitos de missão, provação, expiação e karma. É o que nós conhecemos da doutrina espírita. Mas agora nós temos esse novo conhecimento. É de um todo, né? De eventos, de acontecimentos, de uma situação grandiosa. São históricos maravilhosos que nos permite conhecer a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo o micro e o macro na sua grandeza espiritual. O polissistema material e espiritual estão ligados ao nosso passado, impondo limites anteriores e refletindo nessa encarnação. Como assim? Planetário, que orbe? Qual orbe que nós já estivemos? A localização geográfica onde estamos reencarnando? Ou se já reencarnamos em outros, até inferiores a esse atualmente? Tipo de sociedade que já vivenciamos, a cultura, a comunidade, que estão ainda impregnados dentro de nós. Todas as nossas culpas, nossas mazelas que moram em nossa alma, advêm da sociedade que já vivenciamos, dos credos, né? Do clima das zonas terrestres, as influenciações do clima, a temperatura, a umidade, pluviosidade, o fator econômico, os recursos econômicos. Ontem fui extremamente pobre, hoje eu posso estar rica. Isso faz uma diferença muito grande na nossa postura do ontem para hoje. As questões financeiras ou a falta dos bens financeiros, há uma influenciação na nossa caminhada. Na questão biológica, né? As questões genéticas, a propensão, as doenças. Lembra quando a gente falava sobre o processo de depressão, de pessoas que têm depressão, de pessoas que têm síndrome do pânico e que faz todo um levantamento dessa vida atual e não consegue encontrar uma resposta adequada que possa responder a todos esses processos de medo? E foi nos ensinado que muitas dessas doenças fazem morada no passado. Às vezes, pessoas que suicidaram e deixaram o perispírito completamente demolido da sua integridade, da mente, do psicológico, do espiritual. Então, acarreta hoje a dor, essa dor que é uma dor moral, né? Essa tristeza, essa angústia, o choro. Aí fala assim, mas não é possível, fulano está na doutrina, fulano conhece, fulano faz isso, e fulano ainda carrega isso. Gente, estamos agora conseguindo conhecer o que é esse polissistema espiritual e material. São partículas que carregamos nas nossas malas. Então, tudo isso influencia na nossa vivência e no nosso comportamento. Por mais que estamos a caminhar, encontramos essas diferenças, encontramos essas mazelas e encontramos as nossas dores. E para a cura de tudo isso, há uma necessidade grandiosa de caridade. Primeiramente, caridade de nós para conosco, de compreender onde estamos, de acariciar as nossas dores na busca de encontrar o remédio correto para a nossa cura. Não nos tornarmos vítima das nossas dores e não sentir culpado das nossas dores, mas sentir que são situações que atravessamos, mas que, num propósito maior da cartilha do Evangelho do Cristo, nós somos capazes de superar as nossas doenças, as nossas mazelas. No setor biológico, como eu falei, a propensão das doenças,
E no setor psíquico, que é de grande importância, o caráter, as nossas preferências, as compulsões, que são as tendências dos vícios, outros fatores, a escolha dos nossos cônjuges, das amizades, das nossas profissões, porque tudo está submetido à lei da atração. Então, Caibá, ele vem nos trazer essa informação com uma clareza para compreender de fato quem somos. Nós somos um universo grandioso e que precisamos compreender detalhadamente, mas acima de tudo com o olhar de Deus, com o olhar do amor, porque ninguém combate uma doença com desamor, com culpa. Ninguém combate uma doença com revolta. A gente combate tudo que está em nós, que ainda é negativo, que ainda traz dores, com amor, com caridade, mas na dosagem correta. Tira a culpa. É um caminho errado que fizemos, mas ainda assim é um caminho de aprendizado. E agora, esse caminho ele tem que ser refeito, mas com cuidado, com delicadeza, com amor, com compreensão, sem julgamento e sem crítica, porque o julgar e ser crítico a nós mesmos, isso emperra um pouco a nossa estrada. E aí, André Luiz nos traz que ao somar conhecimentos novos, o ser modifica a visão que tem de si mesmo, a visão dos outros, a visão de mundo, a visão de Deus, amplia essa consciência e evolui. O conhecimento e o comportamento resultante das situações enfrentadas delimitam um caminho próprio para cada ser inteligente. De acordo com as suas escolhas, ele tem experiências diferentes e, em consequência, conhecimentos diferentes que detêm uma sequência própria que lhe confere a individualidade. Estão lembrados que falávamos de uma mônada? Advém o pensamento, vem o início da individualização do ser humano. Depois, falamos dessa individualidade, mas não adentramos a essa individualidade. Nós somos uma individualidade. E que o planeta, nesse momento, passa por um processo dessa individualidade aliar ao todo, porque é o cosmo, é o todo. O que é esse todo nesse momento? É a compreensão da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Mesmo eu sendo um copo torto e sujo, me é permitido encher d'água para matar a sede daquele mais necessitado. Eu não preciso ser uma essência divina, de aura claras e cristalinas, para auxiliar o próximo. Porque me é permitido uma energia de amor, onde, trabalhando para o outro, eu trabalho para mim mesmo. Então, esse é o desenho dessa individualidade. É eu, na minha essência divina, de ser individual, onde o meu crescimento e a minha caminhada, ela é única, ela é ímpar, mas, ao mesmo tempo, envolto a tantos outros que, numa soma, cria esse todo que alavanca a estrada da vontade para auxiliar ao próximo. Essa é a lei de amor de Deus, no amparo de uma caminhada divina. E na construção do perfil que caracteriza um único, como único cada espírito, porque somos únicos, somos ímpar, somos a nossa individualidade, a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade e os nossos sentimentos, a nossa liberdade de escolha, o exercício do livre-arbítrio é que nos permite, ao ser inteligente, alcançar os objetivos da vida. Olha que maravilha esse ensinamento hoje, gente. Está lá em Chico Xavier e André Luiz. E ainda ele fala, a solução e conhecimento capaz de resolver as dificuldades, no entanto, não se encontram prontas. Não existe uma receita de bolo. Elas devem ser construídas, adaptadas às características únicas da situação e pessoas envolvidas.
A construção da resposta se faz na própria experiência do espírito ou da experiência acumulada pelo outro, encarnado ou desencarnado, que será adaptada ao edifício de conhecimentos do espírito, de acordo com a sua capacidade de raciocínio, de compreensão, de sentimento, de entendimento, de valores, de posturas, enfim, de N situações, é que nós vamos fazer esse nosso caminhar, para que ele se torne mais leve, para que ele se torne mais agregado às informações que temos da cartilha de amor do Cristo, porque ele é o guia, ele é o consolo, ele é a realidade, ele é a estrada maior, ele é o farol que nós seguimos. Aí vem, e a liberdade de escolha que determina quais segmentos de conhecimento, tanto em qualidade como em quantidade, serão assimilados e como serão acomodados e equilibrados em relação aos conhecimentos que já constituem o ser de forma coerente para sustentar comportamentos. Estamos aprendendo a todo instante, gente. A todos os momentos, a cada segundo, nós estamos aprendendo. Estamos moldando as situações que o espírito enfrenta ao longo da sua trajetória, tanto no polissistema espiritual como no material, como ser espiritual ou como ser encarnado. Pode ser uma consequência direta de suas atitudes anteriores, ou pode ser condicionadas por variáveis além do seu controle. Olha a bondade de Deus. Entretanto, a escolha que o espírito adota diante da situação apresentada é de sua completa responsabilidade. É por isso que nós falamos, a lei de ação e reação, a lei de atração. Tudo que eu faço é da minha responsabilidade. Então, eu estou me construindo e reconstruindo a cada instante. Eu estou na formação da minha individualidade. Quanto mais elevado nos tornarmos, quanto mais nos apresentarmos dentro do conhecimento da cartilha do Cristo, dentro de uma evolução, de uma caminhada de auxílio ao próximo e auxiliando a si mesmo, é que a gente vai encontrando o agasalho, a caridade, né? É como a gente fala, calçar o chinelo da humildade, para que a gente possa, sim, encontrar essas condicionantes, essas variáveis, para que tenhamos controle da nossa vida. Entretanto, a escolha que o espírito adota diante da situação apresentada é de sua completa responsabilidade. Dentro dos limites do seu entendimento, o espírito é responsável pelas consequências, pelos efeitos, pelos desdobramentos e novas situações geradas a partir de suas decisões. Eu queria deixar bem claro aqui que em tudo que foi falado agora, a gente viu que quanto que a força de vontade, ou a vontade, ou o livre-arbítrio é de importância. É ele que guia os nossos passos. Então, nós somos co-criadores da nossa vida. Nós somos co-criadores de nós mesmos. As nossas construções que estamos a executar é da nossa responsabilidade. Então, é preciso que, nesse momento, tenhamos a oportunidade de derrubar as paredes das quais isola o nosso orgulho, as nossas mazelas, o nosso ciúme e outros pensamentos, ou atitudes, ou posturas que geram ainda as nossas doenças. É preciso abrir as nossas portas, deixar o clarão da luz entrar. É preciso quebrar as paredes que ainda aprisiona a nós mesmos na nossa individualidade doentia. Então, precisamos sim gerar situações e decisões que nos engrandeça como ser humano que somos. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras
facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, meus irmãos. Atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz e luta, felicidade e aprovação, luz ou treva, bem ou mal. Nós vamos fechar com essa frase de Emmanuel, que eu acho que consegue fazer esse fechamento de tudo que nós aprendemos hoje através do polissistema espiritual e do polissistema material. Quero agradecer a todos, estamos na nossa hora. Que Jesus coloque em nossos corações, acima de tudo, a fé e a certeza que estamos caminhando, ainda que lentamente, mas é passo a passo, na formação de um novo universo, de uma nova individualidade, de uma cocriação diferenciada, que depende somente de cada um de nós. Na união do todo que somos, aprendemos, agasalhamos, temos força, mas acima de tudo, no nosso laço, no nosso desprendimento, da nossa individualidade, sejamos fortes, sejamos participadores desta lei de amor, mas acima de tudo, agasalhar essas verdades e fazer elas serem executadas só dependem de nós. Que Jesus nos abençoe e que alguém possa fechar com uma oração, encerrando os